resistimos! Nenhuma vida importa! Nenhuma vida importa! Até que as vidas negras importem! Até que as vidas negras importem! A morte de George Floyd nos Estados Unidos e os protestos que não eram vistos desde o assassinato do ativista Martin Luther King em 1968 reacendem a importância de se discutir sobre racismo no mundo e o lugar. E nos Estados Unidos a situação continua tensa, muitos protestos e revoltas. Desde a invasão portuguesa, passando pelo aprisionamento dos indígenas e o tráfico de pessoas africanas para servirem de mão de obra escrava na produção açucareira, agropecuária e de café, e também na extração de ouro e diamantes. Todas essas atividades voltadas ao mercado externo e fonte de enriquecimento dos europeus, sobretudo dos portugueses. Durante a formação dessa sociedade escravista, houve a construção de uma mentalidade que desumanizava as populações africanas, como forma de manter a legalidade do tráfico e comércio de escravizados vindo de África. Era necessário legitimar essa escravização. Após a Revolução do Haiti, o temor de uma revolução escrava no Brasil se tornou cada vez mais evidente, já que esta era superior à população livre. A revolta dos malês em 1835, aqui em Salvador, fez com que esse temor aumentasse e, junto com ele, o sentimento anti-africano no Brasil. João Reis afirma que após a proibição do tráfico de escravizados e, consequentemente, a diminuição da população africana, esses discursos eles começaram a ser transferidos para a população crioula, ou seja, os negros nascidos no Brasil. Vlamir Albuquerque afirma a presença de um discurso racializado nos momentos pré- e pós-abolição na Bahia. A ideia de raça, no século XIX, já era colocada de forma dissimulada, que por um lado era utilizada pela medicina legal para a formulação das teorias raciais, que afirmavam, por exemplo, uma predisposição da população negra para práticas criminosas, e do outro havia um movimento de resistência, a partir da exaltação das origens e heranças africanas por parte da população negra, sobretudo nos blocos de carnaval. Então havia um ambiente de disputa a partir da ideia de raça. E aí todas essas questões, elas contribuem para que a gente consiga compreender um pouco do racismo institucional, já que no nosso país foram desenvolvidas políticas higienistas, políticas de embranquecimento e o favorecimento aos imigrantes europeus que receberam dinheiro, que receberam terra do Estado para virem para o Brasil, para embranquecer a população. Enquanto isso, a população negra, a população descendente dos escravizados, acabou não recebendo nada. Após a abolição, essa população ela foi entregada, à própria sorte. Por isso que afirmamos que o racismo no Brasil é uma política de Estado. O Estado, em nenhum momento da história brasileira, cumpriu o papel de defender essas populações. Muito pelo contrário, o Estado sempre foi um algoz da população preta, da população indígena brasileira. E aí, como forma de amenizar esse campo conflituoso configurado pela questão racial no nosso país, a partir da década de 1930 é construída a ideia da democracia racial, que coloca o Brasil como um país oriundo da mistura das populações indígena, branca e negra. Eu acho que é difícil você achar um preto hoje no Brasil que não sofreu uma situação de racismo. Talvez ele não tenha percebido ou não tenha sabido, porque até para a gente identificar as situações de racismo no Brasil, a gente tem que estudar um pouquinho para a gente entender, afinar isso. A primeira situação assim que eu percebi a questão do racismo foi quando eu resolvi deixar meu cabelo crescer um pouquinho, né? E aí eu quis deixar meu cabelo crescer e eu percebi uma resistência de algumas pessoas, né? Na minha estrutura de trabalho, tanto na linha horizontal quanto na própria estrutura de chefias.
algumas pessoas chegavam, na época, as pessoas chegavam e faziam comentários do tipo: nossa, eu preferia seu cabelo como era antes, eu preferia seu cabelo mais curto, eu acho que combina melhor com você, eu acho que você fica mais bonito com cabelo curto. Eu acho que esse cabelo grande ele esconde seu rosto, né? Talvez se você deixasse ele curto, seu rosto aparecesse mais, como se o meu cabelo não combinasse com o ambiente, né? Não combinasse com aquela estrutura. Foi uma situação em que eu senti isso, né? Você se assumir seus traços, assumir suas raízes e gostar disso, às vezes choca o outro. Eu trabalhava num setor que tinha 4 pessoas pretas nesse setor, né? Era a composição do setor. E eu percebia em toda a estrutura da organização um certo combate intelectual, vamos dizer assim. É como se esse setor erra muito, esse setor falha muito. Muitas vezes, todo ano tem o relatório, tem que apresentar e tal. E algumas pessoas na reunião dos relatórios dos setores todos, coordenações, diretorias, algumas pessoas viam o nosso relatório e vinham muito mais do que na linha do parabenizar, sabe? Assim, dizer, nossa, que relatório bacana, parabéns, vocês fizeram um trabalho ótimo. Mas era muito mais, nossa, ficou muito bom, vocês mesmos que fizeram, poxa, foi você mesmo que fez. Eu via muito mais isso. Então, isso ao invés de nos alegrar, porque nosso relatório ficou muito bom, nos deixava triste de, poxa, as pessoas duvidam da nossa capacidade. Então, a partir disso, a gente começa a enxergar. E outras pequenas, várias situações, né? Tinha um setor específico que ele fazia várias solicitações pra gente, e a pessoa que era responsável por fazer essas solicitações errava muito nas solicitações. Então, por consequência, a gente reproduzia esse erro, né? A gente atendia da forma que a pessoa pediu. E o usuário final, vou usar esse termo, não tinha solicitado daquela forma. Então, a pessoa queria usar esse serviço, né? Ou no horário, ou não, enfim. E aí essa pessoa sempre reclamava muito e não reclamava pra gente, reclamava sempre para superiores. E aí nossa imagem na organização foi ficando desgastada, né? Como se a gente fosse incompetente. E existe um senso comum com relação a isso, quando se trata de um setor onde tem 4 pessoas pretas. E o que aconteceu? A gente mapeou isso e identificamos o erro e passamos a retornar. Toda vez que chegava uma solicitação, a gente fazia uma análise, identificava o que tinha de errado e retornava por e-mail mesmo, da mesma forma que vinha, né? A gente retornava para a pessoa sinalizando desse erro. E para a pessoa que ia ser atendida, né? Para fazer esse ajuste, verificar se é isso mesmo, tudo na linha do muito respeito, com muita educação, porque infelizmente quando você faz algo, se posiciona de uma forma mais áspera, vamos dizer assim, mais energética, infelizmente as pessoas pegam a fala da pessoa preta, arrogante, prepotente e tal. Então infelizmente, a pessoa preta ela tem um cuidado dobrado para ser muito bem interpretada, para não sair como uma pessoa arrogante. E aconteceu que a gente mandou um e-mail, mandou 2. Aconteceu que a pessoa que solicitava era uma mulher, né, uma senhora, uma pessoa branca, e que se sentiu extremamente ofendida com o fato da gente ter retornado o e-mail pedindo para fazer correções. E, enfim, no local de trabalho dela foi uma revolução, um absurdo, né? Queriam vingança praticamente, como é que eles, o pessoal daquele setor fez isso e tal. E inclusive eu ouvi na ligação do telefone a pessoa que recebia, para quem o pedido era feito, falar: eu não aceito receber e-mail de um subalterno, né? Ele falou assim, de um subalterno. Talvez ele quisesse falar uma outra coisa, mas eu entendia que aquela indignação era descabida, sabe? E aí foi feita uma reunião com todo o setor da pessoa. Eu fui levado, né? De um lado foi uma chefe minha, de outro lado foi outra, e nessa reunião foi para me levar para Cristo, eu acho. E aí chegando lá tava todo aquele setor, né, branco, sentado em volta, e aquele chefe reclamando. As 2 pessoas que foram comigo falaram, mas eu não tive direito à fala. Foi algo realmente horrível. Então, na época, eu não tinha esse entendimento, não tinha essa percepção, não tinha esse conhecimento.
mas muito mais do que o estereótipo da pessoa preta, mas você percebe a invalidação, né, a deslegitimação da produção de conhecimento, enfim, muito delicado nesse sentido, né? Então eu creio numa sociedade que a gente precisa construir sob outras perspectivas. Eu sou pedagoga e atuei num tempo com crianças na educação infantil. E aí, nesse processo de estar assumindo, eu mudei, né? E algumas pessoas consideraram inicialmente que foi uma mudança de visual, um novo penteado. Só que isso permaneceu. E aí, eu me lembro como hoje, eu estava na minha sala, era um final de turno, os meus alunos já estavam saindo, eu estava na minha sala organizando alguns materiais, quando uma coordenadora que eu tive na época se aproximou, puxou uma conversa comum de todos os dias. Foi quando ela olhou bem pra mim nessa conversa e falou assim pra mim: Raquel, não me leve a mal não, mas eu sei que você tá aí gostando dessa moda, né? Porque as pessoas hoje têm como sumir os traços afrodescendentes como moda. Eu sei que você agora tá nessa moda, você é jovem, enfim. Mas sei lá, eu gostava mais quando você se arrumava mais. E inicialmente eu não entendi. Eu falei, como assim se arrumava? Se pra escola a gente tem que vir em um formato de fada e tal. Ela, não, é assim, ó. Seu cabelo. Eu sei que você tem as suas cores do seu cabelo e tal. Mas antes, como o seu cabelo era, eu acho que você ficava mais arrumada. Sabe, gente, eu não sei como, eu não julgo essa pessoa, porque tem a história de vida, como eu falei, é um contexto de negação. Mas pra mim, aquilo ali foi uma sensação 100% desconfortável, porque eu estava vindo nesse processo de transição. No processo de transição, pra quem fez, sabe que a gente é um processo que a gente é de dentro pra fora. Tem dias, inclusive, que você não gosta do que você vê no espelho. Por que você não gosta? Porque o gosto é cultural, inclusive. Você é ensinado que o seu cabelo cheio, o seu cabelo com volume é feio. Isso foi desde a infância. Então, eu lembro que nessa época, inclusive, eu não estava nem conseguindo me olhar no espelho. Eu queria sim assumir, eu queria sim viver tudo aquilo, mas é um processo de desconstrução. E assim, pra mim, assim, foi, sabe, eu olhei pra ela, dei aquele sorriso sem graça, não respondi, ela percebeu, a gente encerrou a conversa e eu fui pra casa. E assim, foi bem complicado, né, viver isso, porque você tá no processo de se aceitar, mas aquela questão da política da negação. Confesso pra vocês que cheguei em casa, pensei muito, porque quando você tá no processo de se assumir, você se ensina novamente que aquilo que parece que estão dizendo que é ruim, não é ruim. Então eu precisei passar aquela semana assistindo vídeos de empoderamento, assistindo vídeos de outras pessoas que estavam nesse processo. A gente vai, né, se ajudando para que eu não abrisse mão. Por quê? Porque nós somos moldados a vida toda a não reconhecer. E aí eu fico pensando, será que se não fosse o caso de traços afrodescendentes, será que alguma colega minha, por ter os cabelos alisados, sofreu isso? Será que ela faria isso com uma outra pessoa que tivesse os cabelos lisos e cacheados? Por que que então tinha que ser eu? Por que que o volume do meu cabelo incomodava, né? E aí na minha mente veio a cena de quando eu era criança, quando minha mãe falava assim pra mim: Raquel, você não pode ir pra escola com os cabelos soltos, porque senão todo mundo vai rir de você, porque os cabelos é muito cheio e dá muito volume, e isso chama atenção. Mais uma vez, a gente é negado de assumir um lugar que é nosso, mas que por um contexto de preconceito nos foi roubado.